Isaías 3,10 diz assim: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Que maravilha, né? Sabemos nós que somos justificados por Cristo, somos justificados por Cristo, portanto, somos nós justos, porque fomos justificados pelo justo juiz, porque comeremos do fruto das nossas obras. Tudo aquilo que eu, que você, que a igreja faz para o reino de Deus são obras do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus já está em nós, e o reino que está em nós é o reino daquele que é justo. Aquele que é justo nos justifica, e por nós sermos justos, isso nos teremos bem, porque comeremos do fruto das nossas obras. A palavra justo aparece pela primeira vez na Bíblia, se referindo a Noé, em Gênesis 6:9 e em Gênesis 7:1, sendo que a mesma está presente em toda a palavra de Deus, ora de forma explícita, ora de forma implícita. Importante salientar que sempre que encontramos essa palavra justo, se referindo ao homem, aponta para uma condição que o mesmo não possui. Ou seja, o homem não possui justiça alguma nele, mas o homem, a mulher que está em Cristo Jesus, este se torna justo, porque Jesus o justifica. Eu, você, nós não éramos justos, mas hoje nós somos os justos, e que nós teremos um bem, porque comeremos das obras que fazemos para o nosso justo juiz, Jesus. Não havia justiça nenhuma em nós. Pelo contrário, amados, nós éramos injustos com todos. O marido que trai a sua esposa, ele está sendo injusto com ela. Ou a mulher que trai o seu marido, ela está sendo injusta com ele. Afinal de contas, é o marido que vai trabalhar no pesado, que vai buscar o sustento para casa, enquanto algumas mulheres ficam em casa cuidando dos filhos e da casa. Porém, por ser injusta, trai aquele que vai buscar o pão lá fora. Da mesma forma, é o marido que trai a esposa. Ele é injusto, porque a esposa zela da casa, zela do filho, cuida do marido, mas o marido, por ser injusto, trai a esposa. Injustiça. Injusto, um funcionário que trabalha numa empresa, recebe um salário em dia todos os meses, mas por conta de alguma crise na empresa, precisa ser dispensado, e quando sai, coloca a empresa na justiça. Homem justo. Mas aquele que recebeu Jesus como seu Salvador, esse passou de injusto para justo, porque Jesus o justifica diante do Pai. Outra hora, eu e você éramos pessoas injustas, mas Jesus quis salvar a minha e a tua alma e nos tornar homens e mulheres justos perante Deus Pai que está nos céus. E assim adquire de Deus esta justiça. Essa justiça o homem não consegue adquirir para si mesmo. É Deus que dá. É Deus que nos deu essa justiça que é dele. Ele é um Deus justo. Deus é justo, amados. Pois a própria Bíblia nos afirma que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o justo juiz
Ele veio à terra para nos justificar perante o Pai. Portanto, para que o homem se torne justo, é necessário que o mesmo creia, esteja ligado ao único justo, que é Jesus Cristo. Para um homem ser justo, para uma mulher ser justa, é necessário que eles creiam e estejam ligados em Jesus Cristo. Ele é aquele que nos justifica. Há, portanto, da parte do Senhor o desejo em fazer com que o homem entenda que só uma maneira de ser justificado é através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. A única maneira para o ser humano ser justificado por Deus é que ele possa crer que Jesus Cristo derramou até a última gota do seu sangue para lhe justificar naquela cruz. Como diz João 1:29. O Senhor tem falado ao coração de um povo que tem inclinado seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, que deseja conhecer a cada dia os mistérios da eternidade, que está vivendo em comunhão com Ele. Resposta de Deus para nós nesta noite. Deus, a nossa perseverança é essa: conhecermos aquilo que nos espera na eternidade. Os nossos olhos físicos não conseguem enxergar esses mistérios, mas estamos perseverando, caminhando para a eternidade, com a certeza que um dia enxergaremos o nosso reino, a nossa casa, que está preparada por Jesus Cristo para cada um de nós aqui, do jeitinho que ela é, do jeitinho que Ele preparou, cada uma com a sua particularidade perante o Senhor. Assim conheceremos os mistérios da eternidade. Por isso devemos lutar para preservar esta bênção, sendo sensível à sua voz. Preserve essa bênção, seja sensível à voz do Espírito Santo. Em cada culto, em cada pregação, que os teus ouvidos espirituais seja sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu, você, a igreja tem que estar com o ouvido espiritual sensível para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para a igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:20 vai dizer que Jesus está à porta e bate. Aquele que tem um ouvido sensível, abrirá. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Oh, glória a Deus! Quer que Jesus se faça presente dentro de você? Quer que Jesus se faça presente dentro da sua casa? Então tenha o seu ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo que está batendo no meu e no teu coração nesses últimos dias. Jesus está voltando, igreja, e nós temos que estar preparados para abrirmos a porta do nosso coração, para podermos ouvir ao tocar da trombeta. E ao ouvir o tocar da trombeta, subiremos aos céus e nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Igreja, tenha o ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Aos justos está no plural, porque muitos têm sido justificados pelo sangue de Jesus, crendo no seu sacrifício lá na cruz, e estão desfrutando da bênção de serem participante do corpo de Cristo. É uma igreja fiel. Por isso que Deus está conosco, se revelando e falando todos os dias aos nossos corações, porque em breve estaremos com Ele na eternidade. Oh, glória a Deus! Chegará o dia, amados, que nós ouviremos a voz dEle, estaremos diante dEle, ouvindo Ele falar conosco, amados.
Por isso temos que estar nosso ouvido sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Ser justo para o mundo é ajudar o próximo, praticar as obras de caridade, obras de amor, honrar as pessoas, os compromissos e outras coisas semelhantes a estas. Essas coisas são mais do que a obrigação de todos nós. Mas o ser justo para Deus é aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aceite o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não tenha dúvida que Ele morreu no meu e no teu lugar. A igreja não pode duvidar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso é ser justo para com Deus. É bater o pé e dizer: eu creio que Jesus morreu por mim amar. Eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ser justo para Deus é aceitar o sacrifício de Jesus. Que bem nós teremos? Nós precisamos entender que as lutas e as provações pelas quais teremos que passar, seja servo ou não, porém confiamos plenamente na promessa da vida eterna que nos foi dada por Jesus. Essa promessa de vida eterna que nos foi dada por Jesus e que tudo está sob o governo do Senhor, como diz Romanos 8:32. Enquanto que o justo em Jesus caminha na certeza de que tudo lhe irá bem, porque está caminhando para a eternidade. Com o ímpio acontece ao contrário, pois o seu caminhar é sem certeza de eternidade com Deus. O ímpio, ele caminha, diz que crê em Deus, fala de Deus, fala de Jesus, ouve louvor, canta louvor, porém não tem a certeza da vida eterna com Deus. Quem crê em Jesus será salvo, quem não crê será condenado. O ímpio caminha com a certeza de eternidade sem estar com Deus, mas o justo caminha para a eternidade com a certeza da vida eterna que foi prometida por Jesus. Oh, glória a Deus! E ali os justos comerão. Nós temos desfrutado das riquezas, bênçãos do Senhor neste mundo: paz, consolo, alegria, curas, libertações. Nós temos desfrutado disso da parte do Senhor para conosco, para aqueles que são justos para com Ele, que já são vivenciadas aqui neste mundo, o que se estenderão para toda a eternidade, quando veremos face a face o rosto do Senhor. Mateus 25:34, Ele vai dizer para mim e para você: para o justo, bem-vindos, benditos do meu Pai, entrai, possuir por herança aquilo que lhes foi prometido desde a fundação dos séculos. Comeremos do fruto das suas obras. Antes temos uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. O fruto que era produzido por nós em nossa maneira de viver era para a morte. Mas agora que fomos justificados pelo poder do sangue de Jesus, o nosso fruto é para a santificação, o que traz ao nosso coração a certeza de vida eterna. Oh, glória a Deus, como diz Romanos 6:20-22. O Senhor Jesus disse que a árvore boa não podia dar mau fruto, nem a árvore má dar fruto bom. Quando nós andávamos sem Jesus, nós éramos como a árvore má, que só dava fruto ruim, era desobediente, era infiel, faltava temor de Deus. Podemos dizer hoje que somos uma árvore boa. O Senhor tem podido achar em nós frutos bons, obedientes, fiéis, tementes a Deus, tementes ao nome do Senhor Jesus, pois o Senhor mudou a nossa vida
E o sangue de Jesus é quem nos justifica diante de Deus. Éramos árvores ruins, mas Jesus nos transformou em árvores boas, árvores que produzem bons frutos. Glória a Deus. Portanto, amados, a súplica do Espírito Santo nesta última hora para a sua igreja é para que jamais esqueçamos que uma eternidade que está à espera daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, que creram no seu sacrifício, e que as lutas e as provações pelas quais venhamos passar não nos faça esmorecer nem desanimar na fé. Então o clamor do Espírito Santo é que nós permaneçamos firmes, crentes, sem medo de prosseguir para o alvo, para o prêmio que nos é esperado. Como Josué 1:9 diz: sejamos fortes e corajosos, o Senhor é conosco aonde nós formos. Temos ouvido a sua voz, fomos justificados, somos justos em Jesus e guardamos a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A palavra do Senhor para nós é: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. E as palmas louvam e engrandecem a Jesus.